Olá, queridos alunos e estimados espectadores do programa Prova Final, uma parceria firmada entre a TV Justiça e a Rede de Ensino Luiz Flávio Gomes, LFG. Tudo bem com vocês? O meu nome é Emerson Malheiro. Eu sou advogado, doutorando e mestre em Direito e professor de Direito Internacional e Direitos Humanos na Rede de Ensino Luiz Flávio Gomes, LFG. Para aqueles que não conhecem o programa Prova Final, saibam que ele é dividido em 3 blocos. No primeiro bloco, vamos encontrar o tema do dia: noções básicas de direito internacional. Vou apresentar para vocês as principais espécies de direito internacional, bem como seus princípios sociológicos. Em seguida, no segundo bloco, vamos encontrar o Pergunte ao Professor, em que alunos de todo o Brasil elaborarão questões sobre o tema. Esse é o instante do programa em que vamos abordar assuntos não cuidados no tema do dia. Por fim, mas não menos importante, no terceiro e último bloco vamos encontrar o X da questão. Perguntas extraídas de concursos públicos serão examinadas com a pertinência e profundidade necessárias para a sua cognição. Esse é o instante do programa em que vamos verificar como os examinadores exigem o tema aqui exposto. Vamos lá, meus amigos, dar o primeiro passo para o estupendo tema do dia. No tema do dia de hoje, vou trazer para vocês noções básicas de direito internacional, apresentando cada uma de suas espécies, bem como seus princípios sociológicos. Começo o programa de hoje falando para vocês sobre as 2 principais espécies de direito internacional. De um lado, temos o direito internacional público e de outro, o direito internacional privado. Comecemos a nossa análise com o direito internacional público. É o ramo do direito internacional que regula e estuda normas consuetudinárias e convencionais, mediante tratados, convenções, acordos entre nações e cuida dos vínculos entre os Estados, as organizações internacionais intergovernamentais, as pessoas e os demais sujeitos nas relações exteriores. É um conceito bastante complexo, não é verdade, meus amigos? Então, precisamos esmiuçar esse conceito, dissecá-lo para que possamos compreender melhor o seu conteúdo. Eu disse para vocês, o direito internacional público é o ramo do direito internacional que regula e estuda normas consuetudinárias. Observem, meus amigos, diferentemente do que estamos acompanhando no direito interno, no cenário das relações exteriores, temos regras que são criadas pelos costumes. E prestem bastante atenção. Quando o costume é internacionalmente reconhecido, ele vincula, ele obriga as partes com uma norma não escrita. É claro que isso é bem diferente do direito interno, meus amigos, porque sabemos que no Brasil ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei, na forma do artigo 5º, inciso 2 da Carta Magna Brasileira. No cenário internacional, como vocês viram, o costume pode obrigar as partes, os sujeitos, nas relações exteriores. Mas não é só isso, porque eu disse para vocês também que as normas são convencionais. E o que isso significa? Significa dizer, meus amigos, que as partes que detêm personalidade jurídica de direito internacional público se encontram e convencionam, acordam normas às quais vão se submeter.
Observem aqui mais uma diferença em relação ao direito interno, em que verificamos o Estado criando as normas e impondo-as coercitivamente à sua população. No cenário das relações exteriores, mostra-se necessário, essencial, que as partes manifestem o seu consentimento. Mas vou falar sobre isso em breve. As normas são, sim, consuetudinárias e convencionais, e elaboradas, como regra, mediante tratados, convenções, acordos entre nações. Os tratados internacionais, meus amigos, possuem mais de 30 denominações diferentes. Um tratado internacional pode ser denominado como acordo, ajuste, convenção, declaração, estatuto, protocolo, ata, memorando, concordata, enfim, mais de 30 denominações diferentes. E essa variedade de nomes não guarda relação com o teor substancial de um tratado, já que ele pode cuidar de diversos assuntos. Apresento um ótimo exemplo para vocês. Quando cuidamos de acordos, geralmente temos tratados de natureza comercial. Porém, nada impede que um tratado seja denominado acordo e ele não tenha natureza comercial. Ainda, falando em exemplos, eu apresento para vocês o Estatuto, que geralmente é um tratado internacional que cria uma corte nas relações exteriores. Porém, mais uma vez, podemos ter um tratado denominado Estatuto e ele não criar corte alguma. Na mesma toada, vamos verificar que um tratado internacional denominado Protocolo geralmente é acessório de um principal. Insisto, porém, que nada impede a existência de um tratado internacional denominado Protocolo e ele ser o tratado principal. Por fim, preciso apontar para vocês que os sujeitos de direito internacional são os Estados, as organizações internacionais intergovernamentais, as pessoas e os demais sujeitos nas relações exteriores. Acerca dos Estados, creio que não há necessidade de me estender em exemplos. Brasil, Uruguai, Paraguai, Argentina, Espanha, Portugal. Em relação às organizações internacionais intergovernamentais, posso apontar como exemplos para vocês a ONU, Organização das Nações Unidas, a OEA, Organização dos Estados Americanos, a OMC, Organização Mundial do Comércio, dentre tantas outras. Também temos pessoas agindo em seu próprio nome no direito internacional, tanto pessoas físicas quanto pessoas jurídicas. Observem, por exemplo, meus amigos, uma hipótese em que o professor Emerson comete um crime contra a humanidade. Você, indignado, leva a notícia crimes ao Poder Judiciário brasileiro, que, no entanto, se mantém inerte e silente. Nesse caso, a sua indignação não cessou e você leva o caso para o procurador do Tribunal Penal Internacional, que então inicia uma investigação. Quando o professor Emerson for julgado pelo TPI, será sujeito passivo de uma relação jurídica internacional. E você, que levou a notícia crimes ao procurador do TPI, Tribunal Penal Internacional, será sujeito ativo nas relações exteriores. Quando o professor Emerson cometeu o delito, não o fez em nome do Brasil, mas em seu próprio nome. Você, quando peticionou, quando levou a notícia crimes ao procurador, também não agiu em nome do Brasil, mas em seu próprio nome. Assim, pessoas físicas podem ser sujeitos de direito internacional. Prosseguindo pelo mesmo caminho, verificamos a presença das pessoas jurídicas.
O primeiro exemplo que vou trazer para vocês envolve as pessoas jurídicas de direito privado interno. É só imaginar a hipótese em que uma empresa brasileira negocia com o Estado francês, vendendo suas mercadorias. Mas nós também podemos encontrar pessoas jurídicas de direito público interno agindo no cenário internacional. Imaginemos o Estado de São Paulo pedindo um empréstimo para o Japão para que então possa realizar as obras do metrô no Estado de São Paulo. Dando continuidade, meus amigos, posso dizer para vocês que também atuam no cenário das relações exteriores os demais sujeitos. E quem são eles? Os demais sujeitos são as ONGs, as organizações não governamentais, e a Santa Sé. ONG, a título de exemplo, posso apresentar para vocês o Greenpeace, os Médicos Sem Fronteira, o WWF, World Wide Foundation, dentre tantas outras organizações não governamentais. A Santa Sé, por outro lado, é o Estado da Cidade do Vaticano, que possui peculiaridades e não é um Estado, mas um ente equiparado a ele. Em face dessas particularidades, alguns doutrinadores chegam a afirmar que a Santa Sé é um Estado anômalo. Prossigamos, meus amigos, porque já verificamos qual é o objeto de estudo do direito internacional público. Como vocês viram, enxergamos a presença de interesses difusos e coletivos. No direito internacional privado, por outro lado, vamos encontrar o ramo do direito internacional que regula e estuda um conjunto de regras que determina a lei e ou jurisdição aplicável às relações particulares exteriores. É fácil imaginarmos, meus amigos, uma hipótese em que verificamos um brasileiro se casando com uma argentina em território chileno. Imaginemos que eles, depois de casados, venham a descobrir que são irmãos. Nessa hipótese, meus amigos, existe um caso idêntico que permite a dissolução do casamento. Qual norma jurídica deverá ser empregada se eles forem domiciliados no Brasil? Certamente, nesse caso, o direito internacional privado responde à questão. E eu posso lhes dizer que o local da celebração será o responsável. Também podemos verificar, meus amigos, uma empresa brasileira negociando com uma empresa espanhola, com produtos comprados na China para entrega na África do Sul, negociados em dólar. Nessa hipótese, se surgir uma celeuma entre as partes, é necessário destacar qual norma deve ser empregada diante do caso concreto. E é claro que aqui vamos verificar onde surgiu a celeuma, porque a partir dali teremos regras para empregar a norma e a jurisdição diante do caso concreto. É também importante mencionar para vocês, nessa aula de noções básicas de direito internacional, que no direito internacional existem princípios sociológicos. São verdadeiras características da ordem jurídica internacional, meus amigos. Vamos verificar como a primeira delas, a ausência de autoridade superior. Diferentemente do que ocorre no Estado, em que, insisto, é criada a norma e imposta coercitivamente por ele, no cenário das relações exteriores, todos os sujeitos são iguais. Juridicamente, não há um mais importante do que outro, ao que denominamos princípio da horizontalidade. Seguindo por esse mesmo caminho, meus amigos,
preciso mencionar para vocês que na celebração dos tratados internacionais só podem ser eles criados por sujeitos personalizados, quais sejam os Estados, as organizações internacionais e intergovernamentais e a Santa Sé, por ser um sujeito equiparado a Estado. Porém, isso não torna esses sujeitos melhores que os outros. Muito pelo contrário, eles detêm apenas algumas prerrogativas no direito internacional. Uma outra característica da ordem jurídica internacional, ou princípio sociológico do direito internacional, é a ausência de hierarquia entre as normas. Ao contrário do que ocorre no direito interno, em que verificamos que as normas obedecem uma hierarquia de importância para a sua aplicação, no cenário das relações exteriores, todas as normas são absolutamente iguais. Não há uma que possa ser considerada mais importante do que outra. E nesse sentido, com essa explicação, surge uma pergunta: qual norma jurídica deverá ser empregada diante do caso concreto? Porque no direito interno é bastante simples. Verificamos que a Constituição Federal se encontra no topo da pirâmide normativa e hierárquica de normas. Assim, toda e qualquer norma que estiver contrária às disposições constitucionais poderá até existir, poderá até entrar em vigor, mas não será uma norma válida. E no cenário internacional? Como resolver essa situação? É muito simples, meus amigos. Vamos verificar uma solução por meio da terceira característica da ordem jurídica internacional, qual seja a manifestação do consentimento. Em regra, meus amigos, vamos verificar que um Estado só se submete a uma norma se manifestar o seu consentimento em relação a ela. É isso mesmo? O Estado precisa concordar com o conteúdo de um tratado internacional para então se submeter a ele. Eu disse como regra, meus amigos, porque existem exceções, como, por exemplo, o costume internacionalmente reconhecido, que vincula as partes como norma não escrita. E também no Tribunal Penal Internacional, quando houver indicação de investigação pelo Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas, hipótese em que indivíduo de Estado que não assinou e nem ratificou o Estatuto de Roma poderá ser julgado. Também podemos encontrar mais uma exceção nas ius cogens, ou seja, normas imperativas de direito internacional, que não admitem qualquer derrogação. Na sequência, meus amigos, encontramos mais um princípio sociológico do direito internacional, qual seja a descentralização. Por esse princípio, por essa característica, vamos verificar que não existem órgãos centralizadores no direito internacional. Muito pelo contrário. O que vamos encontrar são relações jurídicas completamente descentralizadas, movidas pela coordenação. Isso ocorre por uma razão muito simples. Vamos verificar delineadamente que cada Estado atua no cenário internacional de acordo com a sua soberania. A soberania nada mais é senão a qualidade que caracteriza o poder político supremo de um Estado, como afirmação de sua personalidade independente, autoridade plena e governo próprio, dentro do território nacional e também em suas relações exteriores. Mas o direito internacional também apresenta alguns problemas, meus amigos. Nós vamos verificar que existem sanções a serem aplicadas na hipótese de violação dos tratados internacionais. Contudo, é imperativo ressaltar que as sanções são precárias, são pobres, são fracas
Em outras palavras, as sanções aplicadas no direito internacional nem sempre surtem o efeito esperado. Algumas vezes são plenamente eficazes, trazendo resultados positivos para toda a sociedade internacional. No entanto, em outras hipóteses, não trazem efeito algum e, desse modo, um prejuízo poderá estar instalado no cenário das relações exteriores. Essas características da ordem jurídica internacional verdadeiramente regem as relações exteriores. Vamos verificar que, sem elas, seria muito mais difícil que os Estados e as organizações internacionais pudessem se relacionar. É certo, meus amigos, que o sistema de sanções precário é um verdadeiro defeito, vamos assim chamar, do direito internacional. No entanto, há um privilégio da soberania, para que cada Estado possa agir em consonância com os interesses de seu povo. Espero que as explicações que trouxe no tema do dia tenham sido úteis para a sua cognição acerca das noções básicas de direito internacional. Agora, meus amigos, vamos caminhar juntos para o segundo bloco, com o Pergunte ao Professor, em que alunos de todo o Brasil elaborarão questões sobre o tema. A propósito, você também poderá enviar a sua questão. Será uma enorme satisfação respondê-la para provafinal@anhanguera.com. Vamos então agora, meus amigos, para o Pergunte ao Professor. Vamos agora para o bloco Pergunte ao Professor, em que alunos de todo o Brasil elaborarão questões sobre o tema. Esse é o instante em que vamos cuidar de assuntos não abordados no tema do dia, mas conexos com ele. Você também pode enviar a sua pergunta para provafinal@anhanguera.com. Será uma satisfação responder cada uma delas. Vamos agora para a nossa primeira pergunta. O dever de não intervenção sofre exceção quando se tratar de intervenção por organismo internacional destinada a evitar a violação de direitos humanos? Sim, sem dúvida. Diga-se de passagem, essa pergunta é muito importante. Porque um dos princípios de regimento das relações exteriores brasileiras é a não intervenção. Isso significa que um Estado não pode interferir nos assuntos internos de outro. Porém, vamos verificar que tal preceito pode ser mitigado quando houver uma transgressão aos direitos humanos. Mas essa mitigação depende da atuação de uma organização internacional intergovernamental. Isso acontece por uma razão bastante simples. As organizações internacionais intergovernamentais, além de serem sujeitos de direito internacional público, também detêm personalidade jurídica nas relações exteriores e são compostas por Estados, representando-os no caso de uma celeuma no direito internacional. Desse modo, se eventualmente no território de um Estado ocorrer uma transgressão aos interesses fundamentais, a Organização Internacional e Intergovernamental poderá atuar para evitar que transgressão continue a acontecer ou ainda para evitar danos graves a cada pessoa no cenário das relações exteriores. Observem, meus amigos, que dentro dessa hipótese, toda a sociedade internacional poderá ser beneficiada. Afinal, pode-se evitar a morte de um número grande de pessoas. Vamos agora, meus amigos, para a nossa segunda pergunta. O reconhecimento da personalidade jurídica das organizações internacionais decorre de tratados?
Bruna, essa sua pergunta é muito interessante. O reconhecimento da personalidade jurídica de direito internacional público das organizações internacionais e intergovernamentais não decorre de tratados, mas sim dos costumes internacionais. No entanto, é importantíssimo salientar que a Convenção de Viena sobre o Direito dos Tratados de 1986 consolidou esse entendimento em seu texto. Então, isso significa dizer que nada impede que um tratado internacional venha reconhecer a personalidade jurídica de direito internacional público das organizações internacionais intergovernamentais. Nesse mesmo caminho, também é importante enfatizar que o costume já se mostra suficiente, mas a sua consolidação em um tratado internacional pode apresentar maior segurança jurídica para os sujeitos do direito internacional. Nada impede, meus amigos, que os Estados, seja por tratado bilateral ou multilateral, estabeleçam o reconhecimento de uma organização internacional intergovernamental. No caso de um tratado bilateral, existem apenas duas partes. Então, o consenso entre elas deve ser total. Na hipótese de um tratado multilateral, como regra, reservas poderão ser opostas, verdadeiras objeções, ressalvas no que diz respeito a esse reconhecimento. Por isso, o costume se manifesta como uma forma mais cristalina. Afinal, meus amigos, se ele for internacionalmente reconhecido, vinculará as partes, como norma não escrita. Vamos agora para a nossa terceira questão. Os costumes podem tirar a eficácia de um tratado internacional? Renan, essa pergunta é bastante interessante. Vamos verificar que um costume pode sim afastar a eficácia de um tratado internacional. Isso ocorre, meus amigos, porque, como mencionei por diversas vezes, quando o costume é internacionalmente reconhecido, ele vincula as partes como norma não escrita e, nesse caso, poderá afastar a aplicação de um tratado internacional. No entanto, também podemos verificar que se o costume trouxer normas mais benéficas ao ser humano, afastará de plano aquelas normas esculpidas em um tratado internacional. Isso acontece por um motivo simples. Como vocês já sabem, no cenário das relações exteriores, se existirem choques entre tratados internacionais de direitos humanos, prevalecerá aquele que for mais benéfico. O mesmo pode acontecer em relação aos costumes em um tratado internacional. Se costumes inerentes aos direitos humanos forem mais benéficos do que a regra esculpida em um tratado internacional, tais costumes deverão prevalecer. Mas observem, meus amigos, eu insisto que tal regra não se emprega apenas em tratados e costumes cuidando de direitos humanos, mas a toda e qualquer espécie de norma. Vamos imaginar que temos um tratado internacional com regras específicas consolidadas, mas o costume se alterou e no direito internacional a conduta é diversa daquela esculpida em um tratado internacional. Se não se cuidar de ius cogens, ou seja, norma imperativa de direito internacional, da qual nenhuma derrogação é permitida, nada impede que as partes possam empregar o costume, se daí não sobressaírem sanções internacionais. É claro que as sanções nessa hipótese, meus amigos, serão empregadas apenas se existir prejuízo para as partes. Porque se dentre os pactuantes
não existir qualquer dano, não há sequer qualquer motivo para a aplicação de uma sanção internacional. São exemplos de sanções nessas hipóteses, meus amigos: as represálias, a retorção, a exclusão de organização internacional e intergovernamental e a ruptura de relações diplomáticas. Quando um costume afasta a eficácia de um tratado internacional, como regra, não verificamos a aplicação de sanções internacionais. Afinal, não se verificou a existência de um prejuízo. Para um verdadeiro dano no direito internacional ser evitado, o ideal é que a manifestação do consentimento seja sempre empregada. E eu preciso mencionar para vocês que essa manifestação do consentimento no direito internacional é sempre expressa, nunca tácita. Ao contrário do que ocorre em algumas situações no direito brasileiro, no cenário internacional, quem cala não diz absolutamente nada. E insisto, a manifestação do consentimento deve ser expressa. Vamos agora, meus amigos, para a nossa quarta pergunta. Um Estado deve se submeter a uma norma em relação à qual não se manifestou seu consentimento? Michele, meus amigos, observem com bastante atenção. A regra nas relações exteriores é que um Estado só se submeterá a uma norma se manifestar o seu consentimento em relação a ela. Caso contrário, a regra é não. Um Estado não se submete a uma norma a qual não manifestou o seu consentimento. Como acabei de dizer ao responder à questão anterior, a manifestação do consentimento no cenário das relações exteriores é expresso, não é tácito. No entanto, conforme apresentei para vocês no tema do dia, existem exceções a essa manifestação do consentimento. Casos em que um Estado se submeterá a uma norma ainda que não tenha manifestado o seu consentimento. Lembrando vocês, as hipóteses são: costume internacionalmente reconhecido, no Tribunal Penal Internacional, quando houver indicação de investigação pelo Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas, pessoa de Estado que não assinou nem ratificou o Estatuto de Roma poderá ser julgada. E, por fim, mas não menos importantes, a ius cogens, norma imperativa de direito internacional privado, da qual nenhuma derrogação é permitida. No entanto, meus amigos, o que vimos no cenário internacional, o que encontramos lá, está mais em consonância com a regra geral. Vou apontar alguns exemplos para vocês. Vejam a hipótese que encontramos no Pacto de São José da Costa Rica. Para que um Estado possa se submeter à Comissão Interamericana de Direitos Humanos, ou então à Corte Interamericana de Direitos Humanos, deverá manifestar expressamente o seu consentimento em um tratado acessório, em um documento específico ou no instante da assinatura expressamente. Não basta, portanto, que o Estado assine o Pacto de São José da Costa Rica. Mostra-se essencial que ele concorde expressamente com a sua submissão à Comissão e ou à Corte, no caso de transgressão dos direitos humanos. Um outro exemplo que posso apontar para vocês, meus amigos, diz respeito ao Comitê sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência. Para que um Estado possa ter contra si uma petição recebida pelo Comitê, contendo violações aos interesses da Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, deve ele, o Estado, manifestar expressamente o seu consentimento. Vamos agora, meus amigos, para a nossa quinta e última questão.
princípio pacta sunt servanda, segundo o qual o que foi pactuado deve ser cumprido, externaliza um modelo de norma fundada no consentimento mútuo? Sim, sem sombra de dúvida. Vamos verificar que o preceito pacta sunt servanda se estabelece como um dos princípios gerais do direito internacional. Isso significa afirmar, meus amigos, especificamente, que aquele tratado internacional que foi assinado e ratificado pelas partes deverá ser cumprido, desde que a manifestação no consentimento tenha sido livre. Observem com muita atenção, meus amigos. Tratados livremente constituídos devem ser fielmente cumpridos, sob pena de aplicação de sanções internacionais. O mesmo acontece com os contratos entre particulares no direito internacional privado. Quando tais contratos internacionais são devidamente assinados pelas partes, com a manifestação livre de seu consentimento, o cumprimento às cláusulas deve existir. Caso contrário, poderão os pactuantes, entre eles, aplicar sanções no cenário das relações exteriores. Então, para que possamos falar em pacta sunt servanda, se mostra essencial o consentimento mútuo. Observem, meus amigos, não é simples manifestação do consentimento, é a verdadeira concordância de todos os envolvidos com as normas estabelecidas para reger as relações jurídicas entre eles. É desse modo que verificamos a eficácia das relações jurídicas no direito internacional. Se assim não fosse, se tais relações não fossem fundadas no consentimento mútuo, dificilmente alcançaríamos o grande número de relações existentes hoje no direito internacional. Espero que as respostas às perguntas tenham sido suficientes para a sua cognição acerca do aprofundamento do tema que estudamos hoje. Desse modo, vamos para o terceiro e último bloco, acompanhar o X da questão, em que perguntas extraídas de concursos públicos serão examinadas com a pertinência e profundidade necessárias para o seu entendimento. Vamos analisar como os examinadores exigem o tema aqui cuidado. Vamos lá, meus amigos, o último bloco está imperdível. Vamos agora para o X da questão. Vamos agora ao X da questão, meus amigos, verificando perguntas extraídas dos principais concursos públicos do país. Vamos à nossa primeira questão. Texto motivador para a questão 1. A grande nota característica do direito internacional público, na atualidade, é sua enorme expansão, tanto no referente à extensão de assuntos sob seu império, a mencionada globalização horizontal, quanto a seu vigor em direção à maior eficácia, uma das consequências da citada globalização vertical. Nesse particular, digno de nota, em comparação com os séculos anteriores, é a extraordinária multiplicação de suas fontes, o crescimento exponencial de tratados multilaterais sobre os mais variados temas, a proliferação de organizações intergovernamentais com seus poderes normativos próprios e, no campo doutrinário, a emergência de obras coletivas, reunidas por um editor de talento ou sob a égide de organizações científicas, nacionais ou internacionais, onde temas tópicos são versados com a mais alta competência e especialidade. Para completar o rol das fontes do direito internacional público, neste início do século XXI, tem crescido em número e importância as decisões de tribunais internacionais, fato que confere à jurisprudência um papel da mais alta relevância.
como forma de revelação das normas desse direito, sem ter a possibilidade de descobrir qualquer paralelismo, com tal vigor, nos tempos passados da história das relações internacionais. In Guido Fernando Silva Soares, Curso de Direito Internacional Público, volume 1, São Paulo, Atlas, 2002, página 34. Procurador da Fazenda, SRF, ESAF, 2003. 1. Considerando que o texto transcrito tem caráter unicamente motivador, avalie os seguintes itens e indique a opção correta. 1. No momento atual, o direito internacional público ainda não dispõe de meios efetivos de sanção. 2. A ausência de um poder legislativo universal, bem assim de um judiciário internacional com jurisdição compulsória, são alguns dos argumentos utilizados pelos negadores do direito internacional para falar da ausência de caráter jurídico do direito das gentes. 3. As organizações internacionais exprimem vontade própria, distinta da de seus Estados-membros, ao agir nos domínios em que desenvolve sua ação. Tal se dá tanto nas relações com seus membros, quanto no relacionamento com outros sujeitos do direito internacional. 4. Pode-se mencionar como exemplos de tribunais internacionais a Corte Internacional de Justiça, sede na Haia, a Corte Interamericana de Direitos Humanos, São José da Costa Rica, o Tribunal Internacional do Direito do Mar, Hamburgo, o Tribunal Penal Internacional, Haia, e a Corte Constitucional Italiana, Roma. 5. A doutrina, meio auxiliar para a determinação das regras de direito internacional público, tem como funções fornecer a prova do conteúdo do direito e influir no seu desenvolvimento. Alternativa A. Todos os itens estão corretos. Alternativa B. Apenas os itens 1, 2 e 3 estão corretos. Alternativa C. Apenas os itens 2, 3 e 5 estão corretos. Alternativa D. Apenas o item 4 está incorreto. Alternativa E. Apenas os itens 1 e 3 estão incorretos. Como vocês puderam ver, meus amigos, aqui nessa questão, o examinador busca em cada uma das afirmativas que verifiquemos qual ou quais estão corretas, para que então, ao final, possamos alcançar a alternativa correta. Desse modo, precisamos analisar cada uma das afirmativas. Comecemos pela afirmativa 1. No momento atual, o direito internacional público ainda não dispõe de meios efetivos de sanção. Amigos, a afirmativa 1 está errada, pois o direito internacional possui sanções. São os mecanismos coercitivos de solução de controvérsias, em que podemos enxergar as represálias, a retorção, a ruptura de relações diplomáticas e até a exclusão de organização internacional e intergovernamental. Assim, a afirmativa 1 está errada e não deve ser considerada em sua resposta. Vamos analisar a afirmativa 2. A ausência de um poder legislativo universal, bem assim de um judiciário internacional com jurisdição compulsória, são alguns dos argumentos utilizados pelos negadores do direito internacional para falar da ausência de caráter jurídico do direito das gentes. A assertiva 2, meus amigos, está correta e, portanto, deve ser assinalada para que alcancemos a alternativa certa ao final. Vamos agora para a assertiva de número 3.
as organizações internacionais exprimem vontade própria, distinta da de seus Estados-membros, ao agir nos domínios em que desenvolve sua ação. Tal se dá tanto nas relações com seus membros, quanto no relacionamento com outros sujeitos do direito internacional. A assertiva 3 está correta, meus amigos. Afinal, as organizações internacionais intergovernamentais mostram a sua presença na formação por Estados soberanos, representando-os e atuando dessa forma no cenário das relações exteriores. Portanto, deve ser assinalada como certa para que verifiquemos ao final qual das alternativas será a mais adequada. Vamos verificar agora a assertiva 4. Pode-se mencionar como exemplos de tribunais internacionais: a Corte Internacional de Justiça, sede na Haia; a Corte Interamericana de Direitos Humanos, São José da Costa Rica; o Tribunal Internacional do Direito do Mar, Hamburgo; o Tribunal Penal Internacional, Haia; e a Corte Constitucional Italiana, Roma. Verificamos que a assertiva 4 está errada por incluir a Corte Constitucional Italiana, que é um tribunal de caráter interno. Todos os demais são internacionais. No entanto, verificamos que a mácula de um tribunal foi suficiente para tornar toda a assertiva errada. Desse modo, não deve ser assinalada, e sim desconsiderada ao final. Vamos verificar a assertiva de número 5. A doutrina, meio auxiliar para a determinação das regras de direito internacional público, tem como funções fornecer a prova do conteúdo do direito e influir no seu desenvolvimento. A assertiva 5 traz as exatas funções da doutrina, portanto está correta. Verificamos que estão corretas as afirmativas 2, 3 e 5. Vamos verificar qual das alternativas se encontra em consonância com tal conclusão. A alternativa C, apenas os itens 2, 3 e 5 estão corretos. Vamos agora, meus amigos, para a questão número 2. Juiz Federal Substituto, Tribunal Regional Federal, Primeira Região, 2005. Em se tratando de direito internacional público, alternativa A, o Estado exerce jurisdição sobre o seu território, muito embora sempre relativa, o que vale dizer que detém uma série de competências para atuar com autoridade. Alternativa B, são sujeitos de direito internacional público, também chamados de pessoas jurídicas de direito internacional público, os Estados soberanos, a Santa Sé e as organizações internacionais. Alternativa C, a personalidade jurídica do Estado em direito das gentes diz-se derivada, enquanto a das organizações internacionais diz-se originária. Alternativa D, as empresas públicas possuem personalidade jurídica de direito internacional quando atuam no exterior, mas tal personalidade jurídica é negada às empresas privadas com a mesma atuação. Vamos agora, meus amigos, analisar alternativa por alternativa. Comecemos com a alternativa A. O Estado exerce jurisdição sobre o seu território, muito embora sempre relativa, o que vale dizer que detém uma série de competências para atuar com autoridade. Vamos verificar, meus amigos, que de fato existem algumas considerações que devem ser observadas para a atuação do Estado.
No entanto, por vezes, essa competência é absoluta. Desse modo, a alternativa A está errada e não deve ser assinalada. Vamos verificar a alternativa B. São sujeitos de direito internacional público, também chamados de pessoas jurídicas de direito internacional público, os Estados soberanos, a Santa Sé e as organizações internacionais. A alternativa B, de Betina, se mostra como certa resposta. São sujeitos de direito internacional público, com personalidade jurídica, os Estados, as organizações internacionais intergovernamentais e a Santa Sé. Vamos, no entanto, verificar quais são os equívocos das demais alternativas. Agora, na alternativa C. A personalidade jurídica do Estado em direito das gentes diz-se derivada, enquanto a das organizações internacionais diz-se originária. É o contrário, meus amigos. Os Estados possuem personalidade jurídica de direito internacional público originária e as organizações internacionais e intergovernamentais, personalidade jurídica de direito internacional público derivada. Desse modo, a alternativa C não deve ser assinalada. Vamos verificar a alternativa D. As empresas públicas possuem personalidade jurídica de direito internacional quando atuam no exterior, mas tal personalidade jurídica é negada às empresas privadas com a mesma atuação. As empresas públicas ou as empresas privadas são pessoas jurídicas de direito interno e não detêm personalidade jurídica de direito internacional público. Assim sendo, a alternativa D, de Deolinda, está errada e não deve ser assinalada. Meus amigos, espero que as informações que trouxe no programa Prova Final de hoje tenham sido úteis para a sua cognição acerca do tema. Antes de me despedir, eu deixo com vocês os meus contatos. Assim, se desejarem, poderão trazer críticas, sugestões e inclusive fazer perguntas sobre o conteúdo aqui ministrado. Se quiserem, poderão me seguir no Twitter, @EmersonMalheiro, ou então me adicionar no Facebook, Emerson Malheiro, perfil 4. Será uma enorme satisfação ter a sua amizade também no plano virtual. Desejo a cada um de vocês muito sucesso. Envie um forte abraço, Fúria Metal. Contem sempre comigo.